Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Eleições Sem Processos, que é um canal destinado a contribuir para a diminuição da litigiosidade do processo eleitoral, para contribuir para que aqueles que vão atuar nas eleições de alguma forma, como advogados, como candidatos, como gestores de campanha, né, gerentes de campanha, diretores partidários, dirigentes partidários, melhor dizendo, como eleitores, como mesários, como contadores, possam participar com tranquilidade do pleito, sem temor de verem uma multa aplicada ou sem o temor de terem o seu registro de candidatura indeferido, sem o temor de, ao fim de uma diplomação, depois de eleito, depois de diplomado, ter esse, esse diploma cassado, ou mesmo mandato, depois de tomado posse, por questões da campanha eleitoral, ok? É um projeto de prevenção, né? Uma atuação preventiva que eu proponho para que a campanha eleitoral transcorra de forma tranquila e sem incidentes para todos, ok? E eu queria, nesta videoaula específica, eu gostaria de falar, de dar, melhor dizendo, uma visão geral do processo eleitoral através de uma história, a história de um candidato, ok? Então, essa história do senhor Hamilton Moreira da Silva, o Miltinho do Furtado. Ele é um morador do bairro Furtado de Menezes, em Juiz de Fora. Nascido e criado no morro da localidade, é apaixonado por sua comunidade. Costuma acordar ouvindo Alvorada no Morro, belíssima canção do Cartola, e ele toma todos os dias o lotação para trabalhar no centro como vendedor no comércio. Já no ônibus, sua primeira decepção com os poderes públicos lhe vem à consciência. O ônibus que atrasa com frequência, não chega aos becos mais altos, não tem acesso para deficientes. Todo santo dia, ele tem que ajudar um cadeirante a subir. No fim do dia, nas quartas-feiras, ele vai relaxar, o Miltinho, no barracão da escola de samba do bairro, onde ele é presidente. Enquanto toma chopp e joga buraco com os confrades, começa a reclamar do orçamento para o próximo desfile. Não há garantias de que a Secretaria de Cultura vai financiar o desfile do Carnaval de 2025. Vão apelar então a um almoço beneficente para o bingo de domingo para financiar o Carnaval. O autofinanciamento comunitário também vai servir, ele sonha, para reativar a tradicional escola de capoeira do bairro. Miltinho é mestre capoeira. Como presidente da Associação de Moradores, o tempo todo ele é interrompido no seu lazer por moradores vulneráveis que vêm reclamar da fila da unidade de saúde do bairro e da falta de remédios nos postos. Um amigo o alfineta. Eles devem estar pensando que você é vereador, Miltinho. Miltinho, então, voltou nesse dia, numa quarta-feira, para casa com um sentimento de indignação. O transporte público ineficiente, a falta de verba para o lazer da comunidade e o mau atendimento no posto de saúde tiram seu sono. A mais, a evasão da escola do bairro, que é grande. A cada ano ele conta uma média de 5 adolescentes mortos na guerra do tráfico de drogas. Ele dormiu com dor de cabeça, e não era dor de cabeça pelos chopes, não. Mas acordou com uma ideia. Ele iria se candidatar a vereador em 2024. Ele levantou-se, comeu pão com manteiga e tomou café. Olhou para a alvorada no morro e falou de seu propósito com a esposa, que o ouviu com ceticismo. Se entrar para a política, eu peço divórcio, é o que ela lhe disse. Mitinho sorriu. Sabia que suas artes de persuasão eram fortes. Aos poucos convenceria a patroa. A ideia foi crescendo, se tornou decisão firme após o carnaval, em que a escola dele não desfilou por financiamento, por falta de financiamento, porque o mestre de bateria morreu de dengue, ok? Ele ficou sabendo, numa visita ao cartório eleitoral, numa ida ao cartório eleitoral para resolver um problema de documentação,
que o prazo final para os eleitores se alistarem para as eleições ou resgatarem seus títulos cancelados seria o dia 8 de maio. Pediu um folheto informativo no cartório, fez 800 cópias de xerox na Lan House do bairro, com uma verba da associação, e foi distribuir, Associação de Moradores. Sabia que tinha uma grande quantidade de jovens desiludidos com a política que não queriam votar. Lembrou que o voto era obrigatório para os maiores de 18 anos. Então foi até eles e disse: levem documento de identidade com foto, comprovante de residência, que pode ser de água, de luz ou telefone. E, no caso dos rapazes, levem também o comprovante de alistamento militar e se alistem como eleitores. Miltinho foi também aos que tinham o título cancelado. Não se declarou candidato. Já tinha sido alertado para o perigo de adversários o acusarem de propaganda antecipada e de compra de votos, prometendo resolver pendências eleitorais do povo em troca de apoio nas urnas. O alistamento eleitoral é a primeira etapa do processo eleitoral. No ano de 2024, ele encerra-se no dia 8 de maio. Depois de se conscientizar os eleitores, ele foi procurar se filiar a um partido político. É a condição necessária para ser eleito estar afiliado a uma legenda até 6 meses antes do pleito. Procurou 3 partidos que o rejeitaram. Já tinham uma lista fechada. Mas Miltinho também era popular no Facebook por divulgar seus trabalhos comunitários. Tinha 12 mil seguidores. Isso despertou a atenção de um dirigente partidário que o convidou a se candidatar. Então, na data de 6 de abril, data final para os pré-candidatos se filiarem, fechou com uma comissão partidária local. Começou a participar das reuniões. Logo soube que sem financiamento não há eleição. Dificilmente alguém ganha eleição para vereador só com seus seguidores nas redes sociais. Miltinho soube que já podia começar a arrecadar. O financiamento coletivo por pessoa física, a vaquinha eleitoral, estaria liberado a partir de 15 de maio. Ele tomou as providências para isso com a ajuda de um contador do partido. Sabia que podia fazer vaquinha pela internet, mas que não poderia pedir votos. Até o registro formal da candidatura estaria no período chamado de pré-campanha, em que a propaganda propriamente dita é proibida. Sabia, porém, que poderia continuar a discutir os problemas de seu bairro e da cidade em suas redes sociais. Chegou mesmo a gravar uma entrevista para a TV local, chamando a atenção para os pontos críticos dos serviços públicos da localidade. Sem se declarar candidato ou sem pedir votos explicitamente, o mês de julho chegou e começaram as convenções partidárias para a escolha dos candidatos. Seu nome estava pré-aprovado. As convenções podiam ocorrer até entre 20 de julho e 5 de agosto de 2024. Seu nome constou na ata obrigatória e já saiu com o número que ele escolheu. Faltava registrar a candidatura e convencer, o mais importante, convencer a patroa. A conversa em casa foi dura, mas na data limite para o registro de candidatura, o dia 15 de agosto, o candidato acompanhou o advogado e o contador do partido na sede da agremiação, onde registraram através de um sistema de informática chamado Candex a sua candidatura. Ele tomou um chopp no barracão da escola para comemorar, então. A patroa estava ressabiada, mas não tinha volta. Não era só porque tinha medo da campanha do marido. Era porque a sua colega, a Conceição, a agente de saúde do bairro, que havia se afastado 3 meses antes das eleições para se candidatar, tinha sido recusada pelo partido. Em lugar dela, sabia que colocariam na lista o nome de uma prima de um dirigente que não ia fazer campanha de fato. Eles estavam ali diante de uma fraude à cota de gênero. A patroa já sabia que no mínimo 30% das candidaturas deveriam ser preenchidas por mulheres, mas que elas deveriam concorrer de fato. Havia suspeita também de que parte do fundo eleitoral, a parte destinada às candidaturas femininas, seria desviada para candidaturas de homens com mais chance de vencer. Miltinho voltou à sede do partido. E como se diz no morro, colocou a pistola na mesa. Ou
trocavam a candidata laranja por Conceição, ou ela desistiria da candidatura. E ele ainda iria comunicar ao Ministério Público. Era certo que o promotor eleitoral iria entrar com ação para cancelar a candidatura da chapa inteira. Então, Miltinho também estava colocando seu pescoço para ser cortado, ok? Ele foi bem convincente, né, com essa ameaça. Dentro do prazo para substituição de candidaturas, a laranja foi afastada e Conceição entrou na lista para a urna. Registrada a candidatura de Miltinho, ele ganhou um CNPJ específico para se candidatar, para reger, para gerenciar o financiamento de sua candidatura. Ele sabia que era essencial uma conta bancária para receber recursos financeiros de doação ou recursos do fundo de financiamento de campanhas eleitorais. Já sabendo que tinha 10 dias contados da data do CNPJ, do recebimento do CNPJ para abrir sua conta. Geralmente o CNPJ já sai depois do registro de candidatura, no dia 25 de agosto. Miltinho já tinha sua conta bancária aberta. A partir daí, ele pôde receber doações de pessoas físicas. Recebeu uma oferta de doação da própria Associação de Moradores, mas recusou porque sabia. Pessoa jurídica não pode doar, é fonte vedada. Nesse momento, início da arrecadação para comprar o material de propaganda, Miltinho viu que a promessa de receber a sua cota do fundo partidário, do fundão eleitoral, não tinha sido cumprida. Os dirigentes partidários não estavam cumprindo um acordo. Miltinho voltou lá na sede do partido e, mais uma vez, ele colocou sua pistola na mesa. Cadê o meu brother? Embora tenha se declarado pardo no censo do IBGE, no registro de candidatura declarou-se pessoa negra do sexo masculino e tinha direito a uma cota específica para esse segmento racial da população. Na municipal, disseram-lhe que a direção estadual não tinha repassado cota. Não viu problema e foi à sede estadual em Belo Horizonte. Exigiu a sua cota e foi atendido. Os diretores estaduais não queriam problema com desaprovação de contas ou autuação por fraude às cotas de gênero e raciais. Ao receber a sua cota do fundão, Miltinho fez o recomendado pelo contador e emitiu o recibo eleitoral obrigatório. Fez o mesmo para outras doações que recebeu. Emitiu o recibo até para si mesmo para documentar o autofinanciamento. Dinheiro na conta. E lembrando que Miltinho já vinha recebendo a vaquinha virtual, o financiamento coletivo, o crowdfunding, procurou um profissional de marketing do partido. Miltinho ainda não tinha dinheiro suficiente para contratar um marqueteiro pessoal. O publicitário lhe repassou os itens fundamentais de propaganda eleitoral. Disse-lhe o especialista: você pode impulsionar as suas postagens de campanha eleitoral na internet. Mas para vereador, dada a necessidade de capilaridade e a alta concorrência, vai precisar muito mais da propaganda de rua, do corpo a corpo, que da internet. Primeiro você vai contratar o pessoal de militância e mobilização, o que no popular a gente chama de cabo eleitoral. Depois o coordenador disse-lhe que ele precisava contratar as formiguinhas. E atenção, disse o coordenador, há um limite de pessoal a ser contratado. Veja com o contador qual é o limite do município de Juiz de Fora. Depois você vai na gráfica e vai contratar os santinhos, os folders, os panfletos e os outros impressos. Vai procurar uma firma de plotagem para fazer um trabalho bonito de adesivos para o seu carro e para os carros dos seus apoiadores. Depois vai organizar eventos para eles, levarem seus carros, fixarem os adesivos dos para-brisas. Eles podem pôr adesivos microperfurados nos para-brisas traseiros até meio metro quadrado. Não passe disso, senão a Justiça Eleitoral, em sua fiscalização, vai te multar, disse o publicitário. Ele aproveitou o evento e usou o dinheiro da campanha para abastecer os carros para a carreata, e sabendo que tinha que avisar a Justiça Eleitoral com 24 horas de antecedência. Senão, poderia ter as contas desaprovadas. O candidato também foi informado pelo seu marqueteiro que se lhe fosse emprestada
como recurso estimável em dinheiro algum bem, como uma sala para birô, ele deveria botar na prestação de contas. Disse-lhe que a propaganda nas vias públicas era proibida, exceto para bandeiras no estilo Windbanners. Pesquise lá no Google Windbanner. Lembra-se de que eles são removíveis. Esses banners, essas bandeiras, podem ficar de 6 da manhã às 10 da noite. Fora desse horário da multa. E dicas finais. Outdoor nem sonho. Da multa mais pesada, é a multa mais pesada da propaganda irregular. Carros de som a menos de 200 metros de hospitais, igrejas, escolas, prefeituras, da Câmara de Vereadores da igreja, nem pensar. E na sede da escola de samba ou na associação, nem sonhe em colocar cartaz de propaganda eleitoral. É um lugar de acesso comum, lugar que está aberto a qualquer pessoa, então não pode. O mesmo vale para as igrejas, escolas, repito, e estabelecimentos comerciais. Com as dicas do publicitário, Miltinho foi lá e contratou todo o seu material de propaganda. Contratou também os prestadores de serviço. Fez um contrato de prestação de serviços para cada um, inclusive para as formiguinhas, contendo todas as cláusulas que seu advogado julgou essenciais. Miltinho estava autorizado pela lei a divulgar seu material de propaganda desde o dia 16 de agosto, mas começou após a abertura da conta bancária e dos contratos feitos em 26 de agosto. Gravou propaganda para a rádio e TV, estas às expensas do partido, que foram ao ar entre 30 de agosto e 3 de outubro. Miltinho foi para a rua. Miltinho foi para as redes sociais. A campanha transcorreu bem. Finalmente chegou o domingo, dia 6 de outubro de 2024. O dia da verdade. Sim, da verdade. A urna eletrônica não mente. Acordou cedo e com um pequeno adesivo de campanha foi votar. Na porta encontrou um apoiador querendo distribuir santinhos em última hora. Logo tratou de dispensá-los. Está maluco? Não dá. Isso é um crime de boca de urna. Entra lá com o seu adesivo quietinho e vota. Miltinho aguardou o resultado das eleições em casa. Terço católico na mão, imagem de seu Exu predileto ao lado. Seus eleitores compareceram às urnas apenas com manifestações silenciosas de apoio, sem aglomerações. Bateu 17 horas e a votação estava encerrada. Bateu um frio na barriga de Miltinho e da patroa, que agora já estava de corpo e alma na campanha. Miltinho foi para a internet acompanhar a totalização dos votos que os computadores do TSE jogavam numa página simples de encontrar. Bateu 20 horas e 22 minutos, e o resultado para as votações para prefeito e vereador estavam concluídos. Miltinho estava, enfim, eleito. Último colocado na lista de eleitos de seu partido, mas sim eleito. O resultado das urnas era absolutamente seguro. E Miltinho, com seu faro apurado de bom malandro, no bom sentido, né, do morro, sabia onde havia cheiro de treta e onde não havia nenhum. Por isso também tinha confiança absoluta na urna eletrônica. Agora era comemorar. Nada de barracão de escola, de samba ou da associação de bairros. Foi ali no seu terreiro mesmo. Ele chamou os amigos, colocou a carne para assar, comprou cerveja. Tudo com dinheiro do bolso, do seu bolso, não da campanha, para não complicar na prestação de contas. O pagode começou, Miltinho ficou ali tocando seu tantã. Após a Justiça Eleitoral proclamar oficialmente os eleitos, a diplomação se deu na data de 19 de dezembro de 2024, conforme escolhido pelo juiz eleitoral. Antes disso, no dia 1º de novembro, o advogado e o contador de Miltinho entregaram sua prestação de contas final. Miltinho tinha até 16 de novembro para apresentá-las. A prestação foi aprovada com ressalvas, antes mesmo da diplomação como manda a lei. O advogado de Miltinho e seu contador eram bons de serviço. Para cada arrecadação financeira, fizeram um relatório em 72 horas e entregaram a prestação de contas parciais no dia 13 de setembro, data final para tanto. Só restou um ponto de preocupação. Um partido adversário tentou
já antes do resultado das eleições, cassar seu registro com uma ação de investigação judicial por abuso de poder. Alegaram que Miltinho estava usando os ensaios de pré-carnaval de sua escola de samba para promover sua campanha, caindo assim em abuso de poder econômico e de comunicação. Mas Miltinho tinha consciência limpa. E como disse seu advogado, como eu disse, o seu advogado era bom. Bom, essa história obviamente é ficcional, até porque as eleições de 2024 não aconteceram ainda na data em que eu gravo esse vídeo. Mas nela eu narrei todas as etapas do processo eleitoral: alistamento de eleitores, convenção para escolha de candidatos, registro de candidatura, a campanha eleitoral propriamente dita, quando são feitas as propagandas eleitorais permitidas, o dia da votação, a totalização dos votos, a proclamação dos resultados, a diplomação, a prestação de contas de campanha eleitoral, até o incidente de uma ação de cassação, uma ação cassatória. Narrei os inúmeros contratempos que podem e devem ser evitados: a fraude de gênero, a propaganda irregular, o crime eleitoral, o abuso de poder político e econômico ou de comunicação. Nas próximas aulas que vocês vão ver na playlist, eu pretendo entrar em detalhe em cada uma dessas etapas. Sempre de uma forma que eu pretendo que seja agradável. Se inscreva e ative o sinal para receber notificações. Muito obrigado pela atenção.